Você está no carro, é uma manhã comum, o GPS está aberto. A rota calculada, 15 minutos até o trabalho. E então a tela congela. Você reinicia o aplicativo, nada, tenta o outro. Também nada, o mapa está parado, a posição não atualiza. Como se o sistema tivesse simplesmente esquecido onde você está. Você pensa, deve ser o sinal, continua dirigindo. Mas no rádio, o locutor está falando de algo estranho. Relatos de falhas em sistemas de GPS em várias cidades. Voos sendo suspensos preventivamente. Autoridades investigam. E aí você olha para o céu, está igual a sempre, azul limpo. Sem nenhuma pista do que está acontecendo lá em cima. Porque o problema não está na Terra. Está a 20 mil quilômetros acima de você. Imagine acordar amanhã e descobrir que todos os satélites da Terra simplesmente pararam de funcionar, não dezembro. Todos. Nenhum aviso, nenhuma explicação, nenhuma comunicação prévia. Apenas silêncio. Silêncio vindo do espaço. Se GPS desaparece, seu banco começa a falhar. A internet fica instável, a previsão do tempo some. Voos são cancelados em cascata, navios perdem a noção de onde estão no oceano. Militares de todos os países entram em alerta máximo. Mercados financeiros começam a tremer. E bilhões de pessoas percebem uma verdade que nunca quiseram encarar. A civilização moderna não funciona sem máquinas que orbitam o planeta. Máquinas que a maioria das pessoas nunca pensou. Que ninguém vê, que ninguém sente, mas das quais dependemos completamente. Hoje você vai entender como a civilização humana foi silenciosamente levada para o espaço. Você vai entender o que aconteceria. Minuto a minuto, hora a hora. Se essa infraestrutura invisível simplesmente parasse, e você vai entender por que isso. Não é ficção científica. É um risco real estudado, documentado. Levado a sério pelos maiores governos e agências militares do planeta. E depois desse vídeo, toda vez que você olhar para o céu, você vai saber o que realmente está lá em cima. E o que acontece com o mundo cá embaixo. Se aquilo parar. Antes de entender o que aconteceria se os satélites parassem, precisamos entender o que eles realmente fazem. E a resposta vai muito além do que qualquer pessoa imagina. A maioria das pessoas associa satélites a duas coisas, GES, e televisão a cabo. Mas isso é como dizer que a eletricidade serve apenas para acender lâmpadas. Hoje, existem mais de 8.000 satélites ativos orbitando a Terra, 8.000, cada um com uma função específica. Cada um parte de um sistema maior. Cada um invisível aos olhos de quem vive cá embaixo. Mas absolutamente essencial para que o mundo funcione. Vamos começar pelo mais óbvio. O GPS. O Sistema de Posicionamento Global americano usa 31 satélites. Mas existe também o GLONASS soviético, o Galileu europeu, o BAO chinês. Juntos, esses sistemas respondem a uma pergunta simples, onde você está, e parecem simples. Mas a resposta a essa pergunta alimenta sistemas que você nunca imaginou. Aviação, cada avião comercial no ar agora depende de GPS. Não apenas para saber onde está, mas para aterrissar com segurança. O sistema de pouso por instrumentos moderno usa satélites para guiar aviões em pousos de precisão centimétrica. Em condições de neblina densa, com visibilidade zero, sem satélites. Pousos assim se tornam impossíveis. Navegação marítima. Há mais de 50.000 navios comerciais cruzando os oceanos agora, cada um usando GPS para navegar. Não existe sinalização no meio do oceano, não existe estrada. Não existe referência visual, existe apenas o GE, sem satélites. Os oceanos voltam a ser o que eram no século XVIII. Um lugar perigoso onde navios se perdem. Mas há algo ainda mais surpreendente.
Os satélites controlam o tempo, não o clima. O tempo em si. Os satélites de posicionamento carregam relógios atômicos. Os relógios mais precisos que existem, e eles sincronizam, silenciosamente, praticamente toda a infraestrutura digital do mundo. Cada transação bancária precisa de um carimbo de tempo preciso. Cada operação da Bolsa de Valores tem um registro de milissegundo. As redes de telecomunicação se sincronizam por satélite. A distribuição de energia elétrica coordena frequências por satélite. Se os satélites pararem, o tempo digital para. E quando o tempo para, os sistemas financeiros entram em colapso. E então existe a meteorologia. Os satélites meteorológicos monitoram o planeta 24 horas por dia. Eles enxergam furacões se formando no meio do oceano. Prevêem tempestades com dias de antecedência. Monitoram temperatura global. Rastreiam secas e inundações. Auxiliam no combate a incêndios florestais. Estimativas indicam que os satélites de previsão salvam mais de 5.000 vidas por ano, apenas nos Estados Unidos. Sem satélites meteorológicos, tempestades chegam sem aviso. Furacões aparecem do nada. Aviões voam às cegas em relação ao clima. E, finalmente, existe algo que poucos consideram. Os satélites de observação da Terra. Eles monitoram florestas para detectar desmatamento ilegal. Acompanham o derretimento de geleiras. Identificam focos de incêndio em tempo real. Monitoram movimentos de tropas militares. Analisam colheitas agrícolas. Os satélites não são apenas ferramentas de navegação. São os olhos do planeta sobre si mesmo. São o sistema nervoso da civilização moderna, e a civilização moderna está completamente cega sem eles. Você já olhou para o céu à noite e viu um ponto de luz se movendo devagar, mais rápido que uma estrela, mais lento que um avião sem piscar? Era um satélite. Mas esse ponto de luz provavelmente era um dos mais de 8.000 que estão lá em cima agora. E cada um tem uma história. O primeiro satélite da história foi o Sputnik soviético. 1957, era uma esfera de metal de 58 centímetros, pesava 83 quilos. Não fazia nada além de emitir um bip de rádio, mas esse bip mudou o mundo. Quando o Sputnik passou sobre os Estados Unidos pela primeira vez, o medo foi imediato. Se os soviéticos conseguiam colocar algo em órbita, conseguiam colocar uma bomba nuclear também. O espaço deixou de ser sonho. Virou campo de batalha. Hoje, a corrida espacial não é mais entre dois países. É entre dezenas de nações e centenas de empresas privadas. A SpaceX tem mais de 5.000 satélites Starlink em órbita. 5.000 de uma empresa privada, que lança dezenas de novos satélites por semana. E há satélites militares, que nenhum governo admite completamente. Os Estados Unidos têm satélites de espionagem capazes de fotografar objetos de 10 centímetros no chão. Satélites de escuta que capturam comunicações de rádio em todo o planeta. Satélites de alerta precoce que detectam lançamentos de mísseis em segundos. A Rússia tem equivalentes, a China tem equivalentes. E ambas também têm algo a mais. Satélites que foram projetados para destruir outros satélites. Chamados de satélites anti-satélite, são armas espaciais. Em 2007, a China destruiu um de seus próprios satélites meteorológicos para testar a tecnologia. O resultado foi mais de 3.000 fragmentos de detritos em órbita, cada um viajando a 28.000 quilômetros por hora. Em 2021, a Rússia fez o mesmo. Os detritos forçaram a Estação Espacial Internacional a manobrar emergencialmente. Os astronautas tiveram que se refugiar nas cápsulas de escape. Então temos um cenário. Lá em cima estão 8.000 satélites vitais para a civilização.
E também estão armas capazes de destruí-los. E a pergunta não é se algo pode dar errado. A pergunta é quando. Agora vamos ao cenário. Todos os satélites pararam de funcionar. Minuto a minuto. Minuto zero, os satélites param neste exato momento. Você provavelmente não percebe. Ninguém percebe. 2 minutos. Os primeiros sinais aparecem. GPS começa a perder precisão. Aplicativos de mapa ficam instáveis. A posição mostrada na tela começa a dançar. Motoristas ficam confusos. Entregadores perdem rotas. Deve ser o sinal do celular. O aplicativo travou. 5 minutos. Os sistemas de controle de tráfego aéreo começam a receber alertas. A comunicação com aeronaves ainda funciona por rádio, mas o rastreamento de posição por satélite começa a apresentar erros. Controladores de voo percebem que os pontos no radar estão se comportando de forma estranha internamente. Uma palavra começa a circular. Anomalia. 8 minutos. A Bolsa de Nova York registra as primeiras anomalias de sincronização. Os relógios atômicos dos sistemas financeiros, que se sincronizam continuamente com satélites JAS, começam a apresentar divergências microsegundos. Parece insignificante, mas no mercado financeiro, microsegundos valem bilhões. Algoritmos de trading de alta frequência, que fazem milhões de operações por segundo, entram em comportamento errático. 10 minutos, o GPS parou completamente. Não apenas ficou impreciso. Pô! E aí começa a cascata. Nos aeroportos do mundo inteiro, os sistemas de pouso de precisão por satélite entram em falha em aeroportos com neblina. Em pousos noturnos difíceis, a situação se torna crítica. A decisão é tomada nas torres de controle ao redor do mundo. Suspend et décollage. Aeronaves já em voo são orientadas a manter altitude e aguardar. No oceano, capitães de navios cargueiros olham para telas que mostram posições congeladas em mares com muito tráfego, como o Canal da Mancha, o Estreito de Malaca, o Mar do Japão. Navios estão se movendo sem saber exatamente onde os outros estão. Os capitães mais experientes recorrem à navegação por estrelas. A navegação estimada, as cartas náuticas em papel. Mas a maioria dos marinheiros modernos nunca aprendeu a navegar sem de pé. E os militares, em todas as grandes potências do mundo, centrais de comando percebem a situação ao mesmo tempo. Os satélites de aviso precoce que detectam lançamentos de mísseis estão offline. Os satélites de comunicação militar estão offline, generais ficam cegos. E quando generais ficam cegos, o instinto é se preparar para o pior. Em 10 minutos, o mundo está diferente e essa incerteza é talvez o maior perigo de todos. 1 hora sem satélites, o caos ainda está contido. Mas as rachaduras estão aparecendo. Os bancos, com os relógios atômicos dos satélites offline, os bancos começam a ter problemas sérios. Transações entre bancos diferentes precisam de stop preciso, sem precisão. Transações ficam em limbo. Transferências internacionais param. 3 horas. As primeiras filas aparecem nos bancos. As primeiras pessoas tentando sacar dinheiro em espécie. Caixas eletrônicos ainda funcionam internamente, mas começam a apresentar erros de sincronização. 6 horas. A internet ainda funciona, mas degradada. Os cabos submarinos ainda estão transmitindo, mas sem sincronização por satélite. Roteadores em diferentes partes do mundo começam a ficar fora de sincronia. Pacotes de dados chegam fora de ordem, conexões ficam instáveis. Sites demoram para carregar. 8 horas. A agricultura começa a sentir
A agricultura moderna é digital. Tratores modernos usam de pés de precisão centimétrica. Eles plantam fileiras retas sem margem de erro. Aplicam fertilizante apenas onde é necessário, sem de pés. Fazendas grandes ficam impossíveis de operar com eficiência. 12 horas. As bolsas de valores fecham em vários países, com sistemas de tempo comprometidos. O risco de erro sistêmico é alto demais para continuar operando em menos de um dia. Os mercados globais perderam trilhões em valor. 18 horas. Os militares entram em modo de crise. Os sistemas de defesa antimíssil modernos dependem de satélites. Os mísseis balísticos modernos são guiados por satélite. Sem satélites, arsenais inteiros de armas de alta precisão ficam degradados. E os sistemas de aviso precoce que detectariam um lançamento de míssil estão todos offline. Isso significa que se alguém lançasse um míssil agora, provavelmente não haveria aviso. 24 horas, o mundo está de pé, mas tremendo. E ninguém sabe ainda quanto tempo vai durar. 72 horas sem satélites, 3 dias. E o mundo está irreconhecível. As cadeias de suprimento globais estão em colapso. Navios já em mar aberto não sabem exatamente onde estão. Portos sem sistema de rastreamento não conseguem organizar berços. Containers que chegam não sabem para onde ir. Caminhões sem GP e sem comunicação por satélite ficam sem coordenação. E o impacto chega às prateleiras. Supermercados que fazem reposição just-in-time começam a esvaziar. Farmácias sem reposição de medicamentos, hospitais com estoque limitado, postos de combustível sem entregas. E aí entra o elemento humano. Quando as pessoas percebem que os sistemas estão falhando, o instinto de sobrevivência assume o controle. Supermercados são varridos em horas, farmácias são esvaziadas. Postos de combustível têm filas de quilômetros. Bancos que ainda conseguem operar têm multidões na porta. E a informação está fragmentada, sem satélites de comunicação. A transmissão de televisão ao vivo global foi interrompida. E no vácuo de informação confiável, os rumores tomam o espaço. Foi um ataque russo. Os americanos estão testando uma arma espacial. Tempestade solar vai destruir a Terra. Nenhuma dessas histórias é confirmada, mas sem forma de verificar. O medo vence a razão. As forças militares são mobilizadas para manter a ordem. Não porque haja guerra, mas porque sem informação e sem sistemas funcionando, a ordem social começa a rachar. E há ainda uma dimensão que poucos consideraram: a psicológica. A geração nascida após os anos 90 nunca existiu sem jazz. De repente, essa habilidade é exigida em uma situação de estresse, em um mundo que está desmoronando. E muitas pessoas simplesmente não sabem o que fazer. A desorientação não é apenas geográfica, é existencial. A pergunta mais importante ainda está sem resposta: como isso poderia realmente acontecer? E a resposta é perturbadora, porque não são poucos os caminhos. Cenário 1. A tempestade solar extrema. O Sol é uma estrela de classe média, estável, previsível. A maior fonte de energia do sistema solar, mas às vezes, o Sol tem dias ruins. Ejeções de massa coronal. Explosões colossais de plasma e campo magnético em tempestades grandes. Satélites em órbita baixa podem ser arrastados para a atmosfera mais densa e perder altitude rapidamente. Equipamentos eletrônicos em satélites podem ser danificados ou destruídos. Em 1989, uma tempestade geomagnética derrubou toda a rede elétrica de Quebec, no Canadá. 6 milhões de pessoas ficaram sem energia por 9 horas. O evento Carrington de 1859. O maior registrado na história.
destruiu redes de telégrafo em todo o mundo se acontecesse hoje. A recuperação levaria de 4 a 10 anos. E em 2012, um evento do tamanho do Carrion passou pela órbita da Terra com 9 dias de diferença. 9 dias. Cenário 2. A guerra espacial. Em 2007, a China demonstrou que conseguia destruir satélites. Em 2021, a Rússia fez o mesmo. E existe um conceito que assombra os planejadores militares: o Síndrome de Kessler, proposto em 1978 pelo cientista da NASA Donald Kessler. A teoria diz: se você destruir satélites suficientes em órbita, os detritos gerados destroem outros satélites, que geram mais detritos, que destroem mais satélites. Uma cascata de destruição que se alimenta sozinha, até que determinadas faixas de órbita se tornem inutilizáveis. Por décadas ou séculos. Cenário 3. O ataque cibernético. Satélites são controlados por software. E software pode ser hackeado. Em 2022, hackers russos atacaram o sistema de satélites Viasat, que fornecia comunicação à Ucrânia. Dezenas de milhares de terminais foram inutilizados em minutos. Agora imagine esse ataque, mas contra todos os sistemas de satélites ao mesmo tempo. E o pior de todos os cenários é que esses três podem se combinar. Uma tempestade solar danifica satélites. Países interpretam como ataque, respostas militares destroem mais satélites. O síndrome de Kessler começa, e a humanidade perde o espaço. Não temporariamente, permanentemente. Por gerações. Talvez o mais assustador não seja perder os satélites. O mais assustador é descobrir o quanto dependemos deles. A humanidade criou uma civilização extraordinária, conectada, eficiente, poderosa, mas também criou uma fragilidade sem precedentes na história. Uma civilização que funciona graças a máquinas invisíveis, que orbitam o planeta a 20 mil quilômetros de altura, viajando a 14 mil quilômetros por hora, em um ambiente que nenhum humano pode visitar facilmente e que nenhum ser humano consegue proteger completamente. Os satélites são o maior símbolo da genialidade humana e também da nossa arrogância, porque construímos esse sistema sem um plano real para o que fazer se ele falhar. Em 2022, a Starlink perdeu 40 satélites novos em uma única tempestade geomagnética. São lembretes de que lá em cima as coisas falham. Então, da próxima vez que você abrir um aplicativo de mapa, ou da próxima vez que olhar para o céu de noite e ver um ponto de luz se movendo devagar entre as estrelas, lembre-se, aquele ponto de luz carrega o mundo e o mundo não sabe viver sem ele. Se esse vídeo mudou a forma como você vê o céu, se você nunca havia pensado no quanto sua vida depende do espaço, se a fragilidade da civilização moderna te surpreendeu, então você já entende o que o mundo em paralelo é. Aqui a gente pega as coisas que todo mundo usa sem pensar e mostra o que está por baixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o Jeepés é mágica. Porque aqui, cada decisão cria um novo futuro. Entender como o presente funciona é a única forma de se preparar para o que vem.